Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos a lei do progresso anteriormente, hoje nós vamos ver a lei de igualdade. Aí a igualdade natural e a desigualdade de aptidões. Será que somos todos iguais ou somos diferentes? Talvez nós devêssemos começar nesse nosso encontro assim: somos iguais ou nós somos diferentes? Agora, somos todos iguais perante Deus. Na terra, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Está lá na questão 803. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Por que será? Aptidões. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Nós vivemos em várias encarnações, né? Outras pessoas, você teve outras encarnações, eu não sei quantas, e eu também. Nós temos as nossas aptidões, talvez diferentes, não é? Porque nós tivemos vivências diferentes, né? Essas aquisições que nós vamos tendo na nossa vida, as nossas experiências de vida. Então, a diferença entre eles está na diversidade dos graus das experiências alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o nosso livre-arbítrio. Daí a se aperfeiçoarem um mais rapidamente do que outros, o que lhe dá aptidões diversas. Está lá na questão 804. Então, tem pessoas que têm determinadas aptidões, porque usou bem o seu livre-arbítrio, conseguiu aprender, outras têm maior dificuldade, não conseguiu ainda, mas talvez consiga numa próxima encarnação. Então, o livre-arbítrio, por isso, uns se aperfeiçoam mais rápido que o outro, dependendo do livre-arbítrio. As aptidões podem ficar adormecidas em determinada encarnação, para que se desenvolva em outras. Então, talvez você tenha aptidões aí que você nem imagina as suas aptidões, mas nessa encarnação ela está adormecida para ressurgir em outra encarnação. Nessa não precisou usar as suas aptidões, é interessante, né? Então, sendo solidário em si, a todos os mundos, necessário se torna que o habitante dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do seu, venham habitá-lo para dar o exemplo. O espírito que progrediu não retrocede, está na questão 805. Então, espíritos mais evoluídos, eles que habitam, né, outros mundos, muitas vezes vêm para cá para nos dar um exemplo de como é que a gente deve seguir o caminho, né? Então, a lei da igualdade, a essência é que todos somos iguais em essência. E a aptidão, todos somos desiguais em aptidões, porque depende aí das nossas experiências, nas nossas encarnações, do nosso aprendizado, do uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós temos aptidões diferentes. A lei da igualdade, nós vamos ver que nós temos que utilizá-la bem, é uma lei da sociedade. E as desigualdades sociais? As desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 806. Em nenhum tempo, nem em nenhum povo, os homens e sociedade puderam abster-se de chefes. Está lá em Obras Póstumas de Allan Kardec. Veja, as desigualdades foram os homens que o criaram. Deus não criou lei de desigualdade. A lei de Deus é lei de igualdade, não de desigualdade. A criação da desigualdade é humana. Então, a autoridade era concedida ao chefe da família, anciões. Surgiu a primeira aristocracia. Com as sociedades mais numerosas, as querelas entre vizinhanças se resolviam pelo combate. Surgiram então os chefes militares. Os vencedores se submetiam aos vencidos, à servidão.
Surgiu a segunda aristocracia, né? Os vencidos se tornavam até escravos, né? Passando para os filhos as condições dos pais, surge a classe superior e a inferior. Para garantir os privilégios, foram feitas leis que favoreciam a classe superior. Então, como a classe inferior, sendo obrigada a trabalhar para viver e sendo cada vez mais oprimida, surgiu a necessidade de procurar novos recursos de trabalho. Desenvolveu a inteligência e sentiu-se forte pelo número, proclamou a igualdade perante a lei. Esse princípio marcou em certos povos o fim da aristocracia de nascimento. E aí se levanta um novo poder, né? A gente vai ver a história. Então, o poder do dinheiro, será que é esse? O poder do dinheiro. Não se inclinavam mais diante de um brasão, mas sim de uma fortuna. Mas para se fazer uma fortuna ou mantê-la, é preciso inteligência, que pode ser tanto do pobre quanto do rico. Esta aristocracia não é mais justa, racional ou lógica que a força bruta de nascimento ou de dinheiro. Seria mais somente como a junção da moral, né? Tá lá em Obras Póstumas. Então nós vamos ver, no século XVIII, a industrialização impulsionou o capitalismo. O homem de negócios, os burgueses, eram louvados e o trabalhador era massa assalariada. Não podia regredir financeiramente e nem intelectualmente. Ele tinha de cuidar de tudo para o patrão continuar lucrando. Isso lá na Revolução Industrial. Já no século XIX, surgem várias teorias explicando e criticando as desigualdades sociais, né? Nós vemos isso. Então, criticam, por exemplo, o liberalismo, porque ele expressa os interesses de uma só parte da sociedade. Surgem outras formas de governo, como o socialismo e o comunismo, tá? Daí 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, assegurar a cada um os meios estritamente necessários. Mas a aplicação desse sistema exige parte de uns muita paciência e habilidade de parte de outros, um espírito de abnegação, que é absolutamente essencial. Está lá em Leon Denis, Depois da Morte. Veja, o homem aí, sempre um subjugando o outro, né? Vocês reparam isso aí na história? É o próprio homem que cria essas desigualdades, né? Então, os patrões dão ordens e o proletariado nem sempre está pronto para recebê-la, por serem injustas. Começam, então, as lutas de classe, com greves, reivindicações por melhores condições de trabalho. A luta de classe pode ser vista também na arte, na pintura, nos filmes. Aconteceu isso aí, né? Em vez de muita benevolência que aproximasse o homem, lhe permitiria estudar em comum e resolver mais graves problemas. É com violência que o proletário reclama seu lugar no banquete social e com acronia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar os famintos às menores migalhas de sua fortuna. Assim um abismo abre-se às desavenças, às cobiças e os furores, acumulando-se dia a dia. Leon Denis. Então a gente tem que entender lá para que serve a riqueza, né? A riqueza, ela serve para também ocasionar o progresso, a riqueza serve para você ajudar os outros. Então, como é que estão sendo usada essa riqueza? Muitas vezes egoísta, né? Uma riqueza egoísta, cada vez mais com ganância. Isso aí é complicado, aí surgem as desigualdades sociais também, né? Por que dessas desigualdades? A injustiça social, ela decorre dos atos que os indivíduos praticaram nas vidas passadas, tá? O que não justifica que governos habilitários não favoreçam aqueles que se encontram na linha da miséria ou abaixo. Numa sociedade justa, elas desaparecerão, né? Sociedade justa, né? Isso que é importante. Então, na América, tem mais de 20 milhões na linha da pobreza, tá? No programa de Valdo Franco fala sobre isso. Por que desapareceram os méritos das criaturas? Se Deus tivesse nos criados perfeitos, a vida não teria sentido e cairíamos no tédio. A divindade proporciona recursos e tesouros aos indivíduos que deveriam aplicar para o bem. Aplicar para o bem. Usar um relógio de 1 milhão ajuda na indústria, mas seria mais correto repartir o excesso com os menos favorecidos, tá? É só para a gente refletir. Quando você compra, né, algum carro caro, um relógio, você está ajudando muitos trabalhadores da indústria,
do comércio ali que comercializou aquele carro, você ajuda muitas pessoas, muitas famílias ali para a venda de um determinado objeto ali na sociedade. Mas se você também puder ajudar, né, fazendo caridade, ajudar as pessoas também seria interessante, né? Muito interessante. Então, no Evangelho tem essa linda frase: transforme a sua esmola em salário. Eu procuro encaminhar para instituições, quem disse é Edivaldo, né? Que conheço por causa do mercantilismo. Conheço mães em nossa cidade que alugam crianças esqualidas e essas mães as deixam se alimentar para poderem inspirar compaixão, né? Então a gente vê ali que o Divaldo ele ajuda ali as instituições, né? O que acontece com essas pessoas quando elas morrem? Perturbam-se profundamente, pois usam da sua dor para explorar os outros e do seu sofrimento para criar culpas sociais. Já temos a nossa culpa pela indiferença. Então, gente, é aquela pessoa que usa da pobreza, né? Também prejudicando ali os seus filhos para conseguir ali o seu dinheiro, a sua coisa também, não deixa de ser ruim isso também, né? Então vamos fazer essas reflexões, vamos parar por aqui. Bons estudos é uma lei da igualdade, perante Deus nós somos iguais, perante Deus nós somos iguais. A desigualdade é o homem que criou essa desigualdade entre os homens, tá? Foi aí a história nos mostra isso. Toda a história a gente vai ver perfeitamente isso, por que aconteceu, né? Tá bom? Bons estudos, vamos ali, vamos em frente.